Momento da Palavra de Deus. Glória a Deus, Deus tem uma palavra para você. Com certeza o Senhor já falou de diversas maneiras nesta tarde e continuará falando através da palavra pregada nesta tarde. O tema da mensagem de hoje é Moisés e a serpente no deserto. O texto bíblico está em João, capítulo 4, capítulo 3, a partir do versículo 14. Capítulo 3, a partir do versículo 13, 14 e 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, hoje abordaremos sobre um texto bíblico muito interessante, que se eu me apegar somente a esses 3 versículos, e nesse versículo que fala sobre a serpente que foi levantada no deserto, eu sei que muitos não vão me compreender, talvez porque muitos não conhecem a história da serpente que foi levantada no deserto. O fato que fez esse texto bíblico ser incluído aqui no Evangelho de João tem um objetivo, tem algo paralelo com esse texto de João 3, 14 e 15. E esse fato da serpente ser levantada ocorreu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, com um ato profético que se cumpriu literalmente com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que esse texto, como foi dito aqui, no versículo 15, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha a condição, seja levantado, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente vê essa palavra, esse texto, para que o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem seja levantado, nós nos lembramos logo o quê? Da cruz de Cristo, Nós sabemos que assistiu o filme A Paixão de Cristo, nós vimos ali que Jesus saiu nas ruas de Jerusalém carregando uma parte da cruz. Quando ele chegou no Monte Caveira, ali já tinha a outra parte da cruz o esperando, onde ali ele foi pregado, foi crucificado ali, e depois a cruz foi levantada ali, onde ele ficou no meio dos 2 malfeitores, como todos sabem da história, Mas a história da serpente em si no deserto, eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem essa história, para nós compreendermos melhor porque Jesus disse isto, Então veja bem, onde é que se encontra essa história? Se encontra no livro de Números, capítulo 21, Eu vou aproveitar aqui e vou ler para os ouvintes e para aqueles que me assistem o que diz o capítulo 21 de Números, que conta a história de como Moisés levantou a serpente do deserto e por que isto ele o fez. Vejamos bem a partir do versículo 4 do capítulo 21 de Números. Livro de Números, que também é conhecido como No Deserto, porque é um livro que conta a história do povo de Israel
no período que o povo estava peregrinando no deserto em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Tá? Então vejamos. Versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Preste bem atenção. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morresse neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém. Então agora vocês tiveram aqui o conhecimento da história da serpente de metal. Mas antes eu vou fazer aqui um breve histórico para você compreender o que estava acontecendo com aquele povo, com o povo de Israel. Vamos aqui resumir. O povo de Israel passou quase 430 anos escravo lá no Egito. E os egípcios começaram a perseguir o povo judeu, o povo israelita. Começou primeiro com relação ao nascimento das crianças. Eles tinham medo que o povo estava se crescendo tanto, se multiplicando tanto, que os egípcios temiam uma revolta do povo, e fez com que pressionasse as parteiras judias para que quando nascesse uma criança do sexo masculino, matasse. E as crianças do sexo feminino deixasse viva. Tá? Nesse processo, as parteiras temeram a Deus e não faziam assim. Elas ajudavam as mães a esconder as crianças. E uma dessas crianças que foram escondidas, uma destas, foi Moisés. Certa feita, a sua mãe, Joquebede, pegou a criança, colocou num cesto, e ela sabia que a filha de Faraó, todas as tardes, vinha tomar o seu banho, todas as manhãs, não sei, o horário específico, e ali, ela colocou a criança num cesto próximo à filha de Faraó, e a criança começou a chorar, sendo vigiada pela sua irmã Miriam. E quando a filha de Faraó viu aquela criança, o adotou. Em resumo, a mãe de Moisés tornou-se ama dessa criança. Moisés cresceu tendo contato com a sua mãe biológica e também cresceu tendo contato lá no palácio de Faraó, junto com sua mãe adotiva, que era a filha de Faraó. E ele foi crescendo, conhecendo a história do seu povo e conhecendo também a história do Egito. E chegou um certo tempo que Moisés entendeu que Deus o tinha levantado para algum propósito de libertação do povo de Israel. Só que Moisés se precipitou, não esperou o tempo de Deus, e simplesmente, um certo dia ele viu um egípcio maltratando o Faraó e matou um egípcio. Outra certa feita, ele ia passando, viu dois israelitas discutindo, e ele foi intervir, e um dos israelitas, que era um daqueles que tinha sido até protegido por ele, disse: quereis fazer conosco como tu fizeste com o egípcio? Queres nos matar? E essa notícia chegou ao ouvido de Faraó, e Faraó fez Moisés com medo de Faraó, fugiu para o deserto, fugiu do Egito. E ali, ele teve um encontro com Jetro, que se tornou seu sogro, e ele casou com Zípora, que era filha de Jetro. E Moisés passou ali 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro,
E certo dia, lá no Monte Horebe, ele teve uma visão, onde ele viu uma sarça ardendo, e a sarça não se consumia. E ali Deus, uma voz surgiu daquela sarça, que era o nosso Deus se revelando a Moisés, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. E ali Moisés começou a ser orientado por Deus, foi dado o conhecimento de Deus a Moisés ali. Deus foi passando para Moisés o que Deus tinha na vida dele, o propósito de Deus tinha na vida dele, que era simplesmente se tornar o libertador de Israel, que estava o povo ali clamando por libertação, o povo estava gemendo, sofrendo pela opressão dos egípcios. E Deus levantou Moisés e levantou o seu filho, o seu irmão Arão. E ambos foram para o Egito falar com o faraó. Pediram a faraó para libertar o povo de Israel, porque o povo de Israel haveria de adorar a Deus no deserto. E faraó resistiu, não permitiu o povo ir. E dentro desse contexto, Moisés mostrou ali que ele não estava para brincadeira. E no mesmo dia que ele fez essa reivindicação a faraó, houve um milagre. A sua vara se transformou em serpente. Os magos do Egito também fizeram essa obra também, e fizeram com suas varas também se transformar em serpente, mas só que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos de faraó, provando ali que o poder de Deus era muito maior do que o poder das trevas. Em resumo, faraó resistiu, veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, onde todos os primogênitos do Egito morreram. Só não morreram os primogênitos daqueles que nos vergais da porta, nos umbrais da porta, estava marcada com sangue que foi tirado dos cordeiros da primeira celebração da Páscoa do povo judeu, do povo israelita. E ali, quando o faraó viu que o negócio apertou para o lado dele e ele perdeu o seu filho primogênito, e todos os egípcios perderam, dos animais até os homens, Faraó permitiu o povo ir. E o povo ficou tão aperreado com o povo egípcio que o povo de Israel saiu de lá rico. Saíram enriquecidos, porque o povo começou a dar joia, prata, ouro, querendo que o povo fosse embora. Porque o povo israelita trabalhou 430 anos para o povo egípcio, só com direito ao pão de cada dia. Muito mal. E ali eles foram para o deserto. E durante esse percurso, em direção à terra prometida, que Deus tinha dito que ia levar o povo para a terra que ele tinha prometido a Abraão, que ele já tinha feito um pacto com Abraão, que é o patriarca de Israel, o primeiro patriarca, a quem Deus fez um pacto, a quem Deus prometeu, a quem Deus fez as promessas. Depois veio Abraão, Isaac, depois veio Jacó, que tornou-se Israel, e que foi pai das 12 tribos de Israel, que se transformou na nação de Israel. Então, durante esse percurso, muitas coisas aconteceram. Deus mostrou ao povo que estava com ele todo o tempo. De dia, o povo era guiado por uma nuvem, para que o povo não se perdesse pelo deserto. De noite, o povo essa nuvem se transformava numa nuvem incandescente, numa nuvem que promovia calor, porque no deserto de noite é muito frio. De dia é muito quente no deserto, mas de noite é muito frio. O povo viu Deus abrir o mar vermelho. Quando Faraó desistiu, se arrependeu de ter deixado o povo ir, Faraó foi com seus exércitos para destruir o povo de Israel. Só que o povo, como foi orientado ali por Moisés conhecia bem o deserto, Moisés resolveu ir por um caminho onde ele evitaria um confronto com outras nações. E Moisés, a alternativa que ele teve foi por aquele caminho. Só que o caminho que ele foi era em direção ao Mar Vermelho. Do lado eram montanhas, de frente o Mar Vermelho, e de trás os exércitos de Faraó. Então, nesse ínterim, o que aconteceu? O povo começou a murmurar e disse: Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer aqui no deserto, antes que nós tivéssemos ficado lá no Egito, porque lá nós
tínhamos água, tínhamos comida. E agora tu nos trouxeste para morrer aqui neste lugar. O povo murmurou. E Moisés começou a clamar a Deus. E Deus disse: por que tu clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. E Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abriu. Formaram 2 paredes de água. E o povo passou, o mar a seco. E quando passou o último pé dos israelitas, vinha o exército de Faraó atrás. Quando o último israelita cruzou o mar a seco, foi na hora que as águas voltaram e todos os exércitos de Faraó morreram afogados. Um milagre glorioso da parte de Deus. Depois, em outra oportunidade, já no deserto, faltou água. Deus fez Moisés, orientou Moisés a tocar as rochas com sua vara e deu água. E o povo bebeu água abundantemente. Certa feita, tinha água no determinado lugar, mas as águas eram amargas. Moisés clamou a Deus, Deus orientou Moisés a colocar um pedaço de uma determinada árvore lá, de uma planta, e as águas se tornaram doces, e o povo bebeu água. Certa feita, o povo teve fome. Deus mandou o maná dos céus, mandou uma comida celestial, uma comida especial para o povo. Uma comida que alimentava o povo, uma comida que não deixava o povo adoecer, uma comida que nutria, que dava resistência ao povo para caminhar no deserto, uma comida necessária e suficiente para que o povo não sofresse nenhum dano físico. Durante esse período não se fala de doença que esse povo teve durante esse percurso no deserto. As roupas do povo não se consumiam, as sandálias não se consumiam. Deus cuidou do povo todo o tempo. Mas o povo nunca parou de murmurar. Ele recebia uma providência divina hoje. Por exemplo, certa feita eles estavam dizendo que estavam enjoados de comer o maná. Que o maná era um alimento que ele era doce como mel. Era um alimento que todas as tardes caía no deserto e o povo ia colher. E tinha um limite para a colheita, porque não podia colher mais daquela quantidade que estava estabelecida pelo próprio Deus. Então eles comiam só na sexta-feira para o sábado, porque eles guardavam o sábado por ordem divina, né? Eles colhiam o dobro, porque no sábado eles não poderiam colher. E Deus sempre cuidando, alimentando. Então chegou um certo tempo que eles enjoaram, começaram a murmurar, que não estavam mais aguentando aquele maná já estava enjoativo, que estavam com saudade do Egito, que na saudade tinha carne, tinha não sei o que, tinha peixe, tinha verdura, tinha isso, tinha aquilo. Foi o que Deus fez. Deus fez soprar um vento oriental e encheu o deserto de codornizes. Ficou um mar de codornizes e o povo colheu. O mínimo que colheu 15 quilos de carne, em média, num dia. Num dia que essas codornizes chegaram no deserto. Esse povo murmurou tanto que Deus enviou um fogo no final do arraial que consumiu um bocado de murmuradores. Porque eles comendo ainda, eles estavam tão ansiosos pela carne que eles muito mal engoliam, já estavam com outro pedaço na boca, era uma coisa fora do comum. E diz a palavra de Deus, quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo, veio um fogo de Deus, né? E consumiu um bocado dessas pessoas que viviam murmurando contra Deus e contra Moisés. E o povo caminhou. Aí vem a história dos espias. Moisés envia 12 espias, porque o povo já estava próximo a entrar na terra de Canaã. Faltava bem pouquinhos metros, ou poucos quilômetros para entrar. E Moisés pediu para os espias verificarem como era a cidade, como eram os homens, porque eles iam entrar para guerrear, que a terra lá era prometida a eles, por Deus. Quando voltaram, os espias, 10 voltaram falando que a terra era boa, mas que estavam com medo, porque eles se viam como um gafanhoto na presença dos homens de Canaã, que os homens eram gigantes. Mas 2 homens, chamados Josué e Caleb, disse: não, se Deus está conosco, nós vamos vencer, nós vamos
superar, nós vamos vencer esses homens. Eles não vão ser nada para nós, porque Deus está conosco. Tal. Foram os únicos homens que permaneceram firmes, permaneceram confiantes na fé em Deus, e não retrocederam diante daquele quadro que eles viram de homens gigantes, né, de terras fortes, com fortaleza, com muros altos. Foram os únicos homens. Deus se irou contra o povo, contra as outras 10 tribos, e Deus baixou um decreto. Os dias que eles passaram lá espiando, que foram 40 dias, seriam cada dia um ano. Eles teriam que passar 40 anos no deserto. Enquanto aquela geração não desaparecesse, Deus não permitiria que o povo retornasse ao caminho de Canaã. E assim foi. E assim aconteceu. Então, durante esse processo, agora, estamos aqui, diante de um quadro, do texto que eu li hoje. Tentei resumir ao máximo, para explicar a vocês, o que Deus fez durante esse período de peregrinação do povo no deserto. E agora o povo estava mais uma vez bem próximo de chegar à terra prometida. Olha o que acontece. O povo, próximo de chegar, já, estava pertinho. Está bem próximo de chegar de novo à terra prometida. O povo, mais uma vez, irmãos, murmurou. A primeira murmuração que aconteceu foi por causa da água. Lá no capítulo 14 de Números. Se nós formos, eu vou ler aqui o mais rápido possível, porque o tempo é curto. Lá em Números, o Senhor, mais uma vez, o povo se levanta contra Moisés e contra Deus, no capítulo 14 de Números. E o povo sofre um dano muito grande, por causa da sua rebelião. Porque o povo começou a murmurar. Além de murmurarem com a questão dos espias, como eu falei, né, infamando a terra, houve a murmuração do capítulo 16, né, quando os homens murmuraram, porque eles, nesse dia, caíram 14.700 pessoas, morreram, porque murmuraram contra Moisés e contra Arão, porque eles não estavam querendo aceitar a autoridade de Moisés. Eles não estavam querendo ter Moisés como líder. Eles diziam que Moisés não era ideal para levar eles à terra. Eles diziam que tinham as pessoas com a mesma capacidade de Moisés. Houve até a questão da vara de Arão, onde tiveram que colocar as 12 varas. E aquela vara que florescesse, aquela vara que produzisse um fruto, seria a vara do homem que Deus escolheu para conduzir o sacerdócio em Israel. Até esse fato houve. Então, essa murmuração do povo de Israel vem de longe, né? Vem de longe. E, nesse dia, houve uma praga, por causa da indignação de Deus, porque esse povo murmurava contra Deus, contra Moisés. Nesse dia, 14.700 pessoas morreram, porque seguiram a Corá, Datã e Abirão, por murmuração. Então a vida do povo foi receber a bênção de Deus e murmurar. Recebia a bênção, murmuravam. Recebia a bênção e murmuravam. E por último, já próximo, não é? De obter a bênção, bem pertinho de entrar na terra prometida, mais uma vez o povo murmurou. Chamou o maná que Deus mandava do céu de um pão vil, de um pão desprezível. Deus alimentando o povo, dando todo dia o alimento àquele povo, para que eles não morressem de fome. Um alimento dos anjos, está lá no Salmo 78, versículo 25, se não me engano.
O maná é chamado o pão dos anjos, a comida dos anjos. E Deus mandou para o povo de Israel se alimentar. E o povo começou a murmurar, a reclamar, a falar mal de Moisés, a falar mal de Deus, a ir contra Moisés, a ir contra Deus. Hoje em dia não é diferente. Tem muitas pessoas em nosso meio agindo dessa forma. Quando algo não é realizado em sua vida, começa a murmurar. Aquilo que ele esperava não aconteceu, começa a reclamar. Às vezes fala mal do pastor, fala mal do dirigente, fala mal da dirigente do centro de oração, fala mal dos presbíteros, dos diáconos, das lideranças da igreja. Tudo encontra um defeito. Encontra tudo negativo para falar mal, para apontar o dedo. E falam mal de Deus também. Perde até a esperança, perde até a fé. De tanta murmuração. E a murmuração, meus amados irmãos, é algo que Deus abomina. Deus não se agrada. Em vez de murmurar, eles cantam. Está lá o hino. O que aconteceu? O povo começou a murmurar. Deus queria destruir o povo. Por 2 vezes Deus tentou de fazer uma nova nação através de Moisés. Foi que Moisés intercedeu. O que acontece? Deus enviou serpentes ardentes. Começou a morder o povo, a picar o povo. E muitos morreram. E quando o povo viu que o negócio era sério, sabe o que aconteceu? O povo reconheceu que estavam errados. As pessoas que estavam murmurando, estavam contra Moisés, contra Deus, reconheceram, se arrependeram de ter falado mal contra Deus e mal contra Moisés. Tá? E foram até Moisés e pediram: Moisés, ora a Deus, porque nós reconhecemos, Moisés, que nós pecamos contra ti. Pecamos contra Deus. Fala com Deus para que Ele tire de nós essas serpentes, que não suportamos mais, porque estavam perdendo muitos entes queridos. Talvez crianças, velhos, moças, rapazes, né, jovens, né, morrendo em quantidade. O que acontece? Meus amados irmãos, o povo, a vida foi murmurar, como eu disse, reclamava a falta da água, reclamava a falta de comida, reclamava porque comia só o maná, não tinha outra sobremesa, era só o maná. Reclamava pela falta de carne. Mas Deus sempre supriu, nunca deixou faltar. O que acontece, meus amados irmãos? As serpentes vieram. Eles clamaram a Deus. E Deus, na sua grande e imensa misericórdia, Ele ouviu, atendeu o pedido do povo, através de Moisés. Agora tem uma condição, Moisés, eu vou atender. Agora primeiro faz uma serpente ardente, de metal, coloca ela numa haste. E será que aquele que tiver sido mordido pela serpente ardente, e olhar para essa serpente de metal que você vai levantar no meio do arraial, aquele que olhar, ele não vai mais morrer, vai ficar vivo. E assim Moisés o fez. Moisés fez a serpente, eu creio que ele fez com muita rapidez, né? Que estava morrendo muita gente. Porque você sabe que uma picada da serpente, às vezes, ela não mata assim imediatamente. Tem delas que demora, né? Às vezes tem delas que matam com 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, né? Entendeu? Dependendo muito do organismo de cada um. Eu creio que deu tempo de Moisés ainda rapidamente fazer uma serpente de metal ali, porque ele tinha pessoas que trabalhavam, né, com metal. E ali ele fez aquela serpente, colocou numa haste e levantou no meio do arraial. E todas as pessoas que eram picadas pela serpente olhavam para a serpente. E na hora que olhava para a serpente, imediatamente o veneno daquela serpente não surtia mais efeito e a pessoa ficaria viva. Então vocês agora entenderam de onde vem a história
da serpente. A serpente de metal, ela foi feita por Moisés, pela ordem de Deus, pela orientação de Deus, com o objetivo de ser um objeto de cura de uma mordida de uma serpente venenosa, que estava no meio do arraial do povo, atacando as pessoas, por questão de desobediência, por uma questão de murmuração, por uma questão das pessoas irem contra Deus e contra o seu ungido, contra o seu escolhido, que era Moisés. Tá? Então o que acontece, meus amados irmãos? Eles desprezaram tudo aquilo que Deus fez por eles. Eles não levaram em conta, memória curta, esqueciam rápido o que Deus fez com eles. Então, quando nós nos voltamos para o texto de João, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, que nos diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha aí. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aí alguém pode perguntar, mas, irmão Carlos, pregador, mas eu não fui mordido por nenhuma serpente? Será que você não foi? Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós todos fomos um dia mordidos pela serpente chamada Satanás. Nós fomos picados por essa serpente. Nós fomos contaminados com o seu pecado. Com o pecado da rebelião. Com o pecado da soberba. Com o pecado da inveja. Com o pecado da desobediência. O veneno está correndo nas veias daqueles que ainda não olharam para Jesus. E essas pessoas que ainda não se arrependeram, como esses homens lá do deserto se arrependeram, que reconheceram que pecaram, que reconheceram que foram picados pela serpente, que reconheceram que precisavam urgentemente do socorro de Deus, que precisavam urgentemente que Moisés intercedesse por eles. Em outras palavras, é o mesmo das pessoas que foram picadas pela serpente, que introduziu o veneno do pecado, o veneno que está levando a muitos para o inferno. Essas pessoas que não reconheceram que precisam se arrepender desses pecados. Dessas pessoas que precisam reconhecer que também precisam de um intercessor, para que elas possam serem curadas desse veneno mortal, que é o pecado que leva a todos para a condenação eterna. Então é necessário, nesta tarde, meu amigo, saiba que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, separados da glória de Deus. Todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Todos aqueles ainda que não tiveram um encontro magistral com Jesus. Todos aqueles que não tiveram ainda seus pecados perdoados. Todos aqueles que ainda não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas estão na mesma condição daqueles homens que foram picados pela serpente no deserto. Enquanto não olharem para Jesus, como aqueles homens olharam para a serpente de metal, essas pessoas estão condenadas à morte. Só que no sentido espiritual, as pessoas que não olharem para Jesus, as pessoas que não reconhecerem Jesus como Salvador, as pessoas que não aceitarem o perdão de Jesus, as pessoas que não aceitarem o sacrifício na cruz do Calvário, essas pessoas estão condenadas à morte eterna. Então hoje é um dia de você escolher. É um dia de você escolher. Você quer olhar ou não para Jesus, para ser salvo? Você quer ficar com veneno mortal correndo na sua alma, no seu corpo? Um veneno que vai lhe levar à morte. Não só a morte física, mas vai levar você à morte eterna. Muitos estão mortos espiritualmente e precisam serem vivificados. E só quem pode vivificá-los é Jesus. Então você precisa urgentemente fazer essa escolha. Você precisa urgentemente tomar essa decisão na sua vida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus, ou que está em Cristo Jesus.
Então, o veneno mortal é o pecado. Eu sou pecador, mas esse veneno mortal não surte mais efeito em minha vida, porque eu não sou mais escravo do pecado, eu sou liberto do pecado. Jesus, ele é o antídoto, o sangue de Jesus é o antídoto que elimina o poder do pecado em nossas vidas. No momento que nós aceitamos a Jesus, no momento que nós reconhecemos que somos pecadores, no momento que nós aceitamos o perdão de Deus através de Jesus, no momento que nós aceitamos Jesus como nosso substituto, aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, quando nós entendemos isto, automaticamente nós somos perdoados. E o veneno mortal do pecado, o veneno mortal de Satanás, que é o pecado, né? Que ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado, porque ele pecou, ele foi expulso da glória celestial, porque ele pecou, e ele também quis contaminar a humanidade com o seu pecado, e conseguiu, lá no Jardim do Éden, quando ele enganou a mulher e ao homem também, e o pecado entrou através de Adão, e Jesus como segundo Adão, um segundo Adão perfeito, incorruptível, um segundo Adão que não pecou, um segundo Adão que venceu, mesmo ele ter sido picado pela serpente do seu calcanhar, mas o efeito dessa serpente não conseguiu impedir que Jesus vencesse a morte, não conseguiu Jesus vencer, não impediu que Jesus ressuscitasse e sentasse à direita do Pai, para que ele pudesse interceder por nós. Então você, meu amigo, minha amiga, precisa olhar para Jesus nesta tarde, assim como aqueles homens lá no deserto, tiveram que, se eles quisessem permanecerem vivos, teriam que olhar para a serpente de metal. Quem olhasse, ficaria vivo. Quem não olhasse, morreria. Hoje você pode escolher. Você quer olhar para Jesus? Ou você quer virar o seu rosto? Quer virar o seu olhar longe de Jesus? A escolha é sua. Eu preferi olhar para Jesus e continuo olhando para Jesus. Está escrito lá em Hebreus. Eu quero terminar. Já está na hora. Eu quero terminar com este versículo. Lá no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha o que é que diz. Preste bem atenção. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Isso é para você, viu, crente? Que em vez de estar olhando para Jesus, está olhando para o mundo, se embaraçando. Crente, cuidado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha agora, em paralelo ao texto que eu li hoje, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o homem seja levantado, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que o texto diz no versículo 2. Olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no seu coração. Pare de murmuração. Crente, pare de murmuração. Cuidado com a murmuração. Cuidado para você não estar se tornando o inimigo de Deus. Cuidado para que o seu comportamento, você não esteja se tornando contra o ministério do Senhor, colocado pelo Senhor. Cuidado, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e Deus não tem o culpado por inocente. Por isso que nós devemos ficar atentos. Quem está em pé, olhe que não caia. Vigiai e orai, para que não entreis ou caís em tentação. Que Deus nos abençoe.